Nesse exercício, ele fala o seguinte: um satélite gravita em torno de um planeta de 6,0 vezes 10 elevado a 3 quilômetros de raio, descrevendo uma órbita circular estável a 1,0 vezes 10 na 3 quilômetros de altura. Se o seu período é de 2 anos, qual será o valor da aceleração comunicada ao satélite pelo planeta? Então, beleza. Eu fiz aqui do lado uma representação do que seria o desenho do que a gente tem, né? Então, por exemplo, esse aqui é o nosso planeta, certo? O nosso planeta, ele tem o quê? Um raio, né? O raio, ele sai do centro até a borda desse planeta, ok? E o que mais a gente tem? A gente tem o satélite que está orbitando esse planeta. E aqui a altura ele está desse planeta? Ele está a uma altura A, que é 1 vezes 10 na terceira quilômetros de altura. Beleza. Então, nós temos o planeta, a órbita e a altura que tá. E a gente quer saber a aceleração comunicada ao satélite pelo planeta. Ou seja, a gente quer quem? A aceleração centrípeta. Então, a gente vai ter aqui o nosso satélite e ele vai estar tendo uma força, uma aceleração centrípeta. Então, a gente quer saber dessa aceleração. Aqui eu fiz direto, porém, eu vou explicar melhor como eu fiz, porque aqui o cálculo ficou bem diretão mesmo. Então, vamos passo a passo para ver se dá para entender melhor. O que acontece nesse capítulo de gravitação universal é que muitas das vezes a gente vai ter que usar relação de equações. Então, a gente vai ter que substituir a nossa incógnita por algo que a gente já tem. Então, por exemplo, nessa questão aqui é uma mistura de muitas coisas, beleza? Então, vamos dar só uma analisada e se atentar a uma coisa aqui também. Você tá vendo que a gente aqui tem várias opções, né? A gente tem essa. O que a gente tem aqui que a gente tem que prestar atenção é a unidade que ele tá pedindo. Tá vendo que ele tá falando em quilômetros por ano ao quadrado? Ou seja, a gente não precisa converter nada aqui, porque no enunciado tudo que ele dá é em quilômetros, anos, ou seja, a gente não precisa ter o problema de se preocupar com as unidades. Então, beleza. Então, eu fiz uma anotação aqui mais rápida. Aqui é a anotação do raio do planeta. O raio do satélite é 10 na terceira quilômetros. A gente tem... eu coloquei como diâmetro, mas isso aqui tá errado, tá? É raio do satélite. E o período, que é 2 anos. O período é o quê? Quanto tempo ele leva para dar uma volta, tá? Então, beleza. Agora, a gente vai relacionar essas equações aqui. A gente tem essa equação que é da força gravitacional e a gente tem da força centrípeta. O que acontece? Quando a gente tem essas duas aqui, a gente vai chegar a muitas conclusões, né? Porque o que a gente tem aqui? A gente tem o raio, a gente tem a aceleração que a gente quer, né? Aceleração centrípeta, isso. Só que, o que a gente faz? A gente iguala elas. Então, a gente igualando essas aqui, a gente pode ir isolando esse A, que é o que a gente quer, certo? Então, aqui, na nossa simplificação, a gente pode cortar essa massa pequena com essa massa pequena. Beleza? Essas massas pequenas são iguais. Não posso cortar esse Mzão. Esse Mzão é a massa do planeta, se eu não me engano. E Mzinho é a massa do satélite. Não posso cortar, beleza? Vou deixar ali. Então, a gente vai ter isso aqui, tá? Isso aqui é a aceleração gravitacional na órbita, ok? Então, a gente chegou nisso aqui. Só que a gente pode ver também que a gente não tem valor de G e não tem valor de M. Não temos. Mas a gente tem o valor do raio, beleza? Mas vamos esquecer isso um pouquinho. Ok, não temos G e não temos M. Vamos agora analisar as equações de gravitação que a gente tem que relaciona G e M. A gente vai chegar nessa equação aqui, ó. Essa equação.
do período e temos esse cara aqui e esse cara aqui. Então, a gente vai isolar isso aqui, porque é o que a gente tem aqui, certo? Se a gente isola este cara aqui, a gente consegue o que vai ser igual a isso por aqui, que vai ficar melhor pra gente enxergar e ver se a gente tem todas as incógnitas, né? Os valores que a gente precisa. Quando a gente fizer isso, igualar, a gente vai ter isso aqui. GM é igual a isso aqui. Colocando o GM lá naquela equação, a gente vai ter isso aqui, ó, tá? Então, a gente vai ter que GM é 4π ao quadrado vezes raio ao cubo sobre R ao quadrado, sobre T ao quadrado, e nós já temos o R ao quadrado, então ele vai multiplicar aqui, e a gente pode cortar R ao cubo com R ao quadrado, vai sobrar só um R. Então, a gente vai ter no final 4π ao quadrado vezes R sobre período ao quadrado. Ok? Então, fazendo a conta, a gente vai chegar nisso aqui, ó. Só que daí tem uma... Não é bem uma pegadinha, mas é uma coisa que tem que se atentar. A gente tem π ao quadrado e a gente tem esse R. Mas esse R, a gente vai pegar de quem? Aí, a gente vai voltar lá pro nosso desenho e vai ver que a gente tá querendo a aceleração centrípeta lá do nosso satélite. Então, quando a gente quer a aceleração centrípeta do satélite, a gente tem que pegar a distância total que ele tem do centro. Essa distância total que ele tem do centro do planeta, a distância total que ele... Vamos colocar R. Vai ser RP, que é o raio do planeta, mais a altura que esse satélite está do planeta. Então, a gente vai ter que 6,0 vezes 10 na terceira mais 1,0 vezes 10 na terceira, a gente vai ter que o raio total disso, da distância do centro, é 7,0 vezes 10 na terceira. O quê? Quilômetros. Ok? Então, a gente vai colocar aqui 7,0 vezes 10 na terceira quilômetros, tá? Vou deixar aqui pra gente lembrar dele. E o período, ele fala lá no enunciado, lembra? Vamos puxar aqui de novo, o período é 2 anos. Então, vamos colocar aqui 2 elevado a 2, né, que aqui tá ao quadrado, anos. Ao quadrado também. Lembra que quando a gente tá elevando uma coisa ao quadrado, é todo mundo, né? Ó, 2 anos. Ok? E daí, a gente vai chegar no final, que aqui vai dar 4. Então, esse 4 vai cortar com esse 4. E esse 7 vai multiplicar com o π ao quadrado, né? Então, a gente vai ter aproximadamente 69 mil... E eu tinha colocado o resultado aqui em cima, 69.087. Tá? Esse aqui é uma aproximação. E a unidade disso vai ser o quê? Quilômetros por ano ao quadrado. Aí, a gente consegue ver que essa unidade aqui, quilômetros por ano ao quadrado, bate com as unidades que tem nas alternativas. E a gente consegue ver também que o 69, ele aparece aqui como 3 elevado à terceira. Se a gente for simplificar isso aqui para 69 mesmo, a gente pode dizer que isso aqui é igual a 69 vezes 10 na terceira quilômetros por ano ao quadrado. Ok? Então, essa é a resolução. Vou deixar assim para enxergar melhor. Essa é a resolução desse exercício. Se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa ainda não ficou clara, é só mandar mensagem que daí eu esclareço melhor, tá bom?